Fala galera vascaína do canal Detetives Vascaínos, tô na área de novo, né? Como vocês sabem, tô tirando uns dias de férias até o final de janeiro, férias merecidas porque foi muito desgastante essa temporada passada e eu já não tirava férias assim há bastante tempo. Então resolvi tirar uns dias até o final de janeiro, mas eu prometi vez ou outra aparecer por aqui, né? Mantendo vídeos alguns dias da semana aí para a gente poder papear sobre alguns assuntos ligados ao Vasco e até porque também não gosto de requentar notícias. Vejo muitas notícias requentadas aí, dadas de uma outra forma, e isso é desagradável, né, para você que está aí do outro lado assistindo. Por isso, a gente vem aqui com fatos novos, com outras notícias, para a gente poder enriquecer o noticiário do Vasco da Gama, que segue se preparando com afinco lá no Uruguai e vai ter um jogo importante amanhã, né? O primeiro assim de maior peso da temporada contra a equipe do São Lourenço. E aqui nesse boletim a gente vai pontuar, né? Vai bater uma bolinha sobre essas duas partidas que vão acontecer. Uma lá no Uruguai e a estreia do Vasco no Campeonato Carioca diante do Boa Vista. Meus amigos, vai ter jogo, né? Contra a equipe do Boa Vista pelo Carioca e um jogo lá pela pré-temporada. E enquanto isso, nos bastidores do clube, muitas notícias sobre possibilidade de reforços e sobre outras contratações aí que possam acontecer em breve. Aí o Vasco mirando alguns jogadores aí. Hoje, agora mesmo à noite, teve uma notícia aí sobre uma possível desistência sobre o Juan Esforça, volante do New Old Boys. E a gente vai aqui trazer alguns detalhes, né, com algumas coisas que eu consegui apurar aí até com os dirigentes argentinos. Antes de mais nada, não esqueça daquele like no trabalho do amigo, compartilhando aí esse boletim e fazendo com que o canal Detetives Vascaínos suba cada vez mais na plataforma. Cresça, a gente precisa muito disso aí, você trazer cada vez mais inscritos para o nosso canal para melhorar ainda mais a qualidade deste trabalho. Bom, meus amigos, vamos lá. O Vasco segue se preparando com afinco, né, lá no Uruguai, e amanhã faz o primeiro grande desafio da temporada. É bem verdade que o Vasco já fez um amistoso contra a seleção de Maldonado, ganhou por 4-0, mas amanhã é um amistoso mais sério, né, vai jogar contra a equipe do São Lourenço, uma equipe conceituada também na Argentina, e a expectativa é grande, né, para ver como é que essa equipe vai iniciar aí sob o comando do Ramon Dias, o Ramon que muita gente está levando fé, que seja aí um diferencial para a temporada. O Ramon quer uma equipe competitiva visando esse 2024 e muita gente acreditando aí que o Ramon possa colocar aí as peças certas para que o Vasco consiga aí uma temporada bem diferente do que foi em 2023. E para essa partida, a tendência é a equipe do Ramon não sofrer muitas alterações, né, em relação ao amistoso contra a seleção, o jogo treino contra a seleção de Maldonado. A princípio, o Vasco deve ser formado com a mesma equipe, né? Informações que chegam de lá do Uruguai é que o Vasco deve ser escalado com o Léo Jardim, o Robert Rojas aí, atuando lá na lateral direita, ele que também atua de lateral direito, a zaga com a estreia do João Victor, o Médio e o Lucas Piton na esquerda, a meiuca aí com o Zé Gabriel, o Praxedes, que o Vasco anunciou aí, enfim, um empréstimo de 1 ano com o jogador, né, depois de muitas tratativas com o Bragantino, o Paulinho, né, e lá na frente o David, que a princípio deve jogar, ao lado do Rossi e do Verratti. Muito se fala que o David, como não foi anunciado assim oficialmente, o Payet possa entrar nesse jogo. A expectativa também é que pela utilização do Payet, mesmo que entre no segundo tempo, porque o Payet está mais magro do que estava no ano passado, e muita gente acreditando que o Payet vai ser aí um grande diferencial da equipe do Vasco para esse ano de 2024. Então, vamos avaliar aí, o jogo acontece 10h15 da noite aí, e vai dar aí pra gente ficar ligadinho e assistir esse primeiro grande amistoso do Vasco Internacional. Enquanto isso, em São Januário, às 7h30, a equipe comandada pelo William Batista, técnico do Sub-20, vai fazer a estreia contra o Boa Vista, né? Um misto aí, um mistão do Vasco, com jogadores, na verdade,
que não foram aproveitados na temporada, na pré-temporada lá no Uruguai, com uma mescla aí de jovens valores, né? A equipe deve ser formada pelo House no gol, o Paulinho Capasso, que vai fazer aí o seu jogo depois de bastante tempo fora, o Miranda e o Leandrinho, a meiuca aí com o De Luca, que andou sendo especulado no Ceará, mas que não houve nada, o Barros, que está voltando, o Matheus Carvalho, né, o Matheus Cocão, o Estrela, que é um grande jovem da base, e à frente lá o Orediano, que está esperando aí uma oportunidade de sair do Vasco, né, já disse que não quer continuar no futebol brasileiro, e o Paixão, né, um jogador aí da base vascaína que muita gente acredita que tem grande potencial. Enfim, esse aí é o Vasco da Gama que vai estrear no Campeonato Carioca. E enquanto isso, a equipe titular, né, os considerados titular, o elenco aí considerado de mais importante, faz sua preparação lá contra o Uruguai. Bom, amigos, enquanto isso, os bastidores do clube seguem fervendo com notícias sobre contratações, né? E agora à noite, uma notícia que pegou muita gente de surpresa, né? O Juan Esforça, o zagueiro do New Old Boys, zagueiro não, minto, meus amigos, volante, é tanto jogador que a gente perde até as estribeiras aqui. O Juan Esforça, volante, jovem promissor lá do New Old Boys, né, da Argentina, estava praticamente acertado com o Vasco, né? O próprio presidente do New Old Boys já havia sentenciado essa situação. Ele não queria, ele dizia sempre que não estava nada assinado, mas dando a entender que os contratos definitivos não estavam assinados, mas que verbalmente o acordo já estava selado, né? Era a questão aí de entendimento do Vasco com a 777 para conseguir aí, para fazer o pagamento e com isso o Juan se transferir para o Vasco. Acontece, meus amigos, que a negociação praticamente ruiu nas últimas horas. Ainda não se tem uma certeza, né? Há uma vertente de que o Ramon Dias pediu um jogador mais encorpado para o elenco, haja vista que o Esforça é um jogador, uma promessa ainda, né? E ele quer um jogador com mais cancha, e aí entra o Gustavo Coediar, informação já dada pelo meu companheiro, meu parceiro Lucas Pedrosa, e é isso. E veio essa notícia de que o Vasco está focando nessa situação. Porém, é estranho porque ainda não se tem uma certeza de forma oficial de que a 777 aprovou, né, essa transação, né? Ainda não se tem uma certeza. E outra vertente também que se comenta nos bastidores é que a 777 não tem aí dado o aval, o aceite financeiro para prosseguir no caso do Juan Esforça. Enfim, as notícias estão desencontradas, a coisa aconteceu agora há pouco e a gente ainda está apurando aqui e trazendo uma informação mais concreta para você em breve. Mas esses são os fatos. Muita informação aí desencontrada no meio disso aí, dessa dispensa, e nenhuma das partes está querendo assim explicar o motivo. Mas, meus amigos, eu acabei de falar com o presidente do New Old Boys, o Ignacio Astori, que gentilmente me respondeu. Mandei uma mensagem para ele quase 11 da noite, né? Eu estou gravando o vídeo aqui 10 para meia-noite. E eu perguntei, né? Que haviam esses rumores de que o Vasco estava aí renunciando a essa negociação. E as palavras dele foram palavras de um dirigente que está extremamente chateado com isso tudo. Ele demonstrou aí bastante chateação com essa situação do Vasco, que tinha um acordo, já estava uma situação encaminhada, estava faltando apenas o aval aí da 777 para engatar a situação, uma palavra final, e ela não ocorreu. E eu vou ler aqui as aspas dadas, né, pelo dirigente argentino. Abre aspas sobre essa situação aí de que o Vasco não quer mais jogador. Não há dúvida de que a operação está praticamente encerrada. Muito bagunçado. Fecha aspas. Enfim. Então, meus amigos, a situação é oficial. Praticamente aí um jogador descartado, né? Ainda não se sabe o motivo. Muito se especula que o Vasco vai voltar as atenções agora para o Coediar. Só que, meus amigos, é uma negociação extremamente difícil,
né? É até estranho, porque se o Vasco está desistindo do jogador por causa do Cuejá e está entrando para tratar sobre esse atleta, ou alguma coisa já tem encaminhada aí, ou vai ser um tiro, né, no escuro, porque muitas informações dão conta de que é um jogador que o Al-Shabaab pagou ele cerca de 5 milhões de dólares, e com quem tem contrato até dia 2026, né, o jogador foi contratado agora em julho do ano passado. Muito se fala que vai ser muito difícil tirar o jogador de lá. Além disso, ele tem um salário astronômico aí nos padrões se compara ao país. Embora é bem verdade que ele gostaria de voltar a trabalhar com Ramon Dias. É um jogador aí que de repente voltando ao Brasil diminuiria aí a sua pedida salarial e poderia se encaixar aí no orçamento do Vasco. Mas é uma negociação difícil. Vamos aguardar aí a explicação oficial do que aconteceu sobre esse jogador do argentino, e porque muito se comentava que o Vasco ia até nos dois, né? Tanto no argentino como no Cuejá, e agora só quer ir no Cuejá. Então, enfim, tá muita informação aí desencontrada. Inclusive, o Cuejá, muito se falava que ele é um atleta da OTB Sports, né? E ontem eu tive contato com um integrante desse staff, dessa agência que cuidava da carreira do atleta. E o que me foi informado é que o Cuejá não é mais atleta da OTB Sports. E por isso, a fonte que eu apurei disse desconhecer essa negociação, porque realmente não poderia falar nada, porque a OTB Sports não cuida mais da carreira do jogador. Mas sigo aí apurando, até para a gente ter uma palavra de um empresário, de um representante, né, trazer aqui para você. Eu gosto sempre de apurar todos os lados. O Vasco sempre negando, não quer se expor muito. E o Al-Shabaab é um clube difícil de se conseguir uma informação concreta. A gente fica aí com dados da imprensa local e aí a gente tenta um representante do jogador. Mas por enquanto ainda não temos essa certeza. Mas é um jogador sim que é bastante difícil. Sobre outras situações, meus amigos, o Lúcio Rodrigues, jogador que o Vasco vem tentando aí, vem se conversando, né? Hoje eu conversei com um jornalista lá que cobre o Liverpool, e o que se comenta lá sobre essa situação do Lúcio Rodrigues é que o Liverpool vai esperar aí acabar esses jogos que o jogador está fazendo com a seleção sub-23 aí. É um jogador que vai se valorizar muito aí, tem muitos clubes do exterior de olho, e não se acredita que vai acontecer uma negociação agora, até porque eles estão resguardados aí de uma cláusula do jogador, da multa alta, enfim, muitas coisas aí se falam, o Vasco está tentando, mas é um jogador difícil porque tem outros clubes europeus de olho, e o Liverpool, óbvio, nessa hora vai fazer leilão, então acredita-se que se houver uma negociação, aconteça aí depois desses jogos aí da seleção sub-23. Mas a gente segue de olho, meus amigos. Qualquer fato novo eu volto aqui para a gente comentar e falar. Beleza? Bom, é isso. Essas são as informações de hoje que eu estou trazendo para você. E em breve eu estou de volta aí, dando uma brechinha aí. A gente aparece aí para conversar, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.